Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre e aqui ao meu lado tem a professora Lidiane. E juntos nós vamos aqui para a finalização da unidade 3. Olá, estudante, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, alegres aí, porque estamos chegando ao final da unidade 3, isso mesmo. Componente curricular de arte, esse semestre, né? Esse ano, podemos dizer, foram com 3 unidades. Então, vocês estudaram muito mesmo. Foram muitas aulas legais, né, professor? Muitas atividades teóricas e práticas também. E nós podemos passear aqui nessa unidade 3 sobre a Semana de Arte Moderna, o modernismo no Brasil, e enfocamos alguns artistas muito importantes que tiveram um papel assim preponderante na deflagração da Semana da Arte. Alguns que vieram antes, né, que trouxeram as ideias básicas, que fomentaram, que acabaram desenvolvendo um pensamento entre os artistas brasileiros que foi dar na montagem, vamos dizer assim, da Semana da Arte Moderna em São Paulo. Exato, professor. Então foram aulas importantes, já abrindo aí caminhos, né, para que vocês tenham um terceiro ano com uma base muito boa, né, aí com a perspectiva aí de ter sucesso na avaliação do Enem. Estudantes, estamos aqui também com a companhia do Sâmio, nosso intérprete. Então, vamos dar início na nossa última aula da unidade 3. Brasileiro e artistas que nós dividimos aí, né? Vamos ver nessa nossa aula aí bastante sobre o de Cavalcante e sobre o Heitor Villa-Lobos, né? Esses artistas aí, eles tiveram uma participação muito importante, muito destacada, e cada um a seu modo aí teve o reconhecimento internacional do seu trabalho, e nós vamos então conhecer um pouco mais sobre cada um deles. Certo, vamos então ler as habilidades, compreender e analisar processos de produção e circulação de discursos nas diferentes linguagens para fazer escolhas fundamentadas em funções de interesses pessoais e coletivos. Também analisar visões de mundo, conflitos de interesse, preconceitos e ideologias presentes nos discursos veiculados nas diferentes mídias, também ampliando suas possibilidades de explicação, interpretação e intervenção crítica na realidade. Então, estudante, acreditamos que durante essas 3 unidades, vocês tiveram mais ou menos aí até 15 aulas em cada unidade, vocês tenham desenvolvido essas habilidades aí. O senso crítico, também capacidades de analisar obras de artes, né, professor? Exatamente. Para produções artísticas, dentro no qual o artista ele sempre vai expor ali a sua ideologia, sua visão de mundo, relacionando então essas produções ao cotidiano, à cultura, à vida prática, né? Exatamente. Nós também acreditamos, né, que vocês desenvolvendo essas habilidades aí, através, dedicamos uma aula especialmente à leitura da imagem, à leitura da obra artística. E aí, nessa leitura, você não só aprendeu a falar do que você estava vendo, aquilo que estava na sua frente, como também buscar a conjuntura, a contextualização, que é tão importante quanto a própria arte, né? Porque você passa a saber o que motivou aquele artista a se envolver naquele tipo de arte, o que motivou ele a ir por aquele caminho, porque foi que alguns artistas fizeram artes que praticamente chocaram o mundo, não só pela proposta, como pela sua beleza, impactaram, vamos dizer assim, uma palavra melhor, né? Então, nós acreditamos que você também vai desenvolver essas habilidades, né? Você vai compreender melhor, como a professora falou, e durante essas aulas, vocês foram recebendo informações, e nós fomos também colocando desafios para você responder, para você tentar se haver dentro deles daí,
que esses desafios levaram você a desenvolver um pouco essa compreensão e a sua própria análise. A sua opinião é muito importante. Exato, que você... professor. Isso mesmo. Então, vamos já dar início ao conteúdo e já com o tema desta aula. Vamos, então, para o primeiro artista aí de Cavalcante. Então, ao lado aí a imagem. Então, você tem aí Emiliano Augusto Cavalcante de Albuquerque Melo, né? É ali o período de vida dele, né? E o de Cavalcante, ele é considerado um dos principais pintores modernistas brasileiros, tendo atingido a sua maturidade artística, principalmente a partir dos anos 40. Além da pintura e do desenho, escreveu prosa e poesia. Quer dizer, cada pessoa, cada artista, nós sabemos que quem é artista que tem esses dons está pronto para, em qualquer área da arte, ter um bom desenvolvimento. Se for tentar desenhar, vai desenhar bem. Se for tentar cantar, vai cantar bem. Os artistas do teatro, por exemplo, eles são obrigados, né, a tentar desenvolver em várias artes. Porque se ele pega várias competências, né? Várias competências. Além de várias atuar, habilidades também. Né? Dançar, muitas vezes cantar, né? Imitar. Então, porque se ele pega um personagem, se ele pega um personagem que é um pintor, né, às vezes assistindo algumas filmes, novelas ou peças teatrais, ele vai ter que incorporar aquele personagem. Então vai ter que estudar, pesquisar. Então, em todas as áreas de atuação, o cara preciso, um violinista, ele não sabe colocar a mão lá ou até um pianista. Então, tudo isso aí vai ter que imitar, né? Tudo isso aí faz parte do estudo, né? Do desenvolvimento do artista. Por isso que o de Cavalcante, ele também era hábil em poesias, ele também era hábil nas letras, né? nas palavras. Sim. Então vamos já ver algumas obras produzidas por ele? Vamos lá, vamos seguir aqui com o de Cavalcante. Em suas obras, de Cavalcante abordava temas tipicamente brasileiros. Nós estamos vendo essas figuras aí que tem um jeitão brasileiro, né? Como, por exemplo, o samba, é um dos quadros mais famosos de Cavalcante, né? É o samba, parece que é o mais famoso de todos, né? Mas vários deles, o tema, o cenário geográfico brasileiro, também foi muito retratado em suas obras, como, por exemplo, as praias. Então, nós estamos vendo aí um dos quadros mais celebrados, foram mais de 5.000 quadros, né? Mas esse daí assim, se a gente for fazer uma pequena leitura aí do que a gente está vendo, nós estamos vendo aí o tipo físico, né? Bem característico mesmo do brasileiro, né? Isso. Professor, os homens afros, né? Mulheres e homens afros, os corpos aí bem fortes, né? Os brasileiros são pessoas que têm ali uma estrutura física sempre bem avantajadas, né? Fortes e tal. E já tem uma pessoa ali com um instrumento na mão ali, ó, um cavaquinho, né? Exato. E o cavaquinho é um instrumento muito usado no samba de roda. Gente na postura já de batendo palma, né? E as pessoas lá, junto lá. Por isso que a gente vê, assim, que tipicamente ele valoriza muito as cores, também os contornos, né? Sim. Define bem aí o contorno da composição do corpo humano também, das afeições, né? Dos rostos ali, tanto tristes ou alegres, ou sempre com uma característica ali, uma expressão mesmo humana. Vamos para a próxima obra. Assim. Aqui uma outra obra com o título Noturno, na Gamboa, pintou em 1963. Pois é, são comuns, né? Como você está vendo aí, os temas sociais do Brasil, como as festas populares, operário, as favelas, como essa que a gente está vendo aí, né? E os protestos sociais. Você veja aí o amontoado de casas que a gente vê aí retratadas aí nessa obra. Composição.
Nós podemos Exatamente. observar ali, né? Por exemplo, as casas, são casas ali do baixo, da parte baixa ali, provavelmente o Rio de Janeiro, né? E ao longo, por trás dessas casas que percebemos que é uma estrutura de uma classe média, o morro, né? Nós Podemos vemos que as casas visualizar. estão, né, nas Exatamente. Vamos encostas. visualizar melhor a obra ali? Que aqui nós estamos no meio, né? Bem na frente. Então, professor, é isso que nós observamos. As casas aqui até que tem uma Escadarias. estrutura, né? Uma Escadarias. estrutura Pois é. da parte baixa da cidade e vai subindo, né? Escadarias. E lá por trás a gente podemos avistar aí os morros, com aquelas construções, né, desordenadas, que chamamos hoje de comunidade, né? Que foi crescendo no Rio de Janeiro. Pois é, e tem pessoas lá também, né? Numa junção. É interessante também porque as favelas foram pessoas que foram chegando e foram morando, foram se colocando ali por não ter para onde ir, por não ter como... Não ter um local com moradia, né? Então, elas Isso. foram se aglomerando nos morros, por quê? Esses morros, eles são mais próximos do litoral, onde há muitas construções antigas, né? Rio de Janeiro ali, o litoral já é bem antigo, tem muitas construções, comércio. Então, as pessoas, né, que foram se encontrando sem um local para morar, foram Isso. então construindo as casas ali de forma aglomerada, foi criando essas passagens, né, bem esses becos, né? Aí vem esses problemas de São sempre, problemas né? sociais, do qual o Estado não tomou frente para organizar essas construções e foi ficando como está. Elas não foram construídas porque as pessoas... Com planejamento urbano. Com planejamento. E as pessoas tinham que ter, né, os locais para morar, de preferência próximo ao centro, ao litoral, e assim que formou. Um aspecto... Mas muitos pintores registram, né, essas construções ao longo aí da história dos centros urbanos, e nós observamos nesse sentido, que é uma questão que poderia ser resolvida com E também, o Estado, né, e também tem a situação de que, ao construírem dessa maneira, né, assim, desenfreada e tudo mais, a questão da infraestrutura, né, a falta de saneamento e tudo mais. E, no começo, são casebres, são assim, feitas até de tábuas, tudo mais, assim, bem rústicas, bem... Professor, não inferiores. vamos aprofundar, vamos então para a próxima obra. Senão Eu vou só fechar. Você vai falar aí de questões que não dá. Vou entrar em questões sociais, nós não vamos conseguir definir agora. Vamos para a próxima obra, mas é importante destacar que os artistas, eles fazem essas denúncias. Eles têm esse olhar, né? Exatamente. Eles, por meio da pintura plástica, tanto da literatura como da pintura, eles fazem essas denúncias, fazem trazem essas percepções para que a gente possa, né, observar que não é algo tão comum assim. Próxima obra. Bom, tem uma estética também, um olhar aí também que nós vamos chamar a atenção aqui, que abordava uma aparência, que abordava a sensualidade tropical do Brasil, enfatizando sempre os diversos tipos femininos, né? Então, nós estamos vendo aí nesse quadro aí, o nascimento de Vênus, a maneira como de Cavalcante observou ou procurou retratar, fazer uma releitura desse mesmo nascimento de Vênus, que já foi pintado por... De um mito grego, né? Que já foi vários pintado por outros artistas. Há muito tempo atrás. Então, ele trouxe aí para o modo brasileiro, para você veja lá os tipos físicos, enquanto em outros quadros, outros artistas tiveram outros formatos, né, mais longilíneo das pessoas, aí ele colocou as pessoas mais rechonchudas, principalmente a Vênus, né, que geralmente ela está, em vários artistas que fizeram a Vênus, ela sempre está desnuda, né? Sim, interessante que os artistas eles vêm assim ao longo dos períodos
sempre fazendo réplica de alguma obra interessante, fazendo uma releitura, né, professor? Fazendo a obra à sua maneira, dando o seu olhar. O seu olhar e atualizando conforme o período em que ele está. Por exemplo, essa obra, né, O Nascimento de Vênus, já foi pintada por Sandro Botticelli, lá no período do Renascimento. É uma obra bastante interessante, ou vocês já conheceram ou vão conhecer, acho que no terceiro ano a gente traz essa obra. Vocês podem pesquisar também essa obra, a obra, né, do primeiro artista que pintou. Então é um mito, né, sobre a deusa da beleza, deusa do amor, e aqui ele coloca... Né, para os romanos, Afrodite, né? Isso. Aqui ele coloca, vamos olhar a obra de novo, com personagens, né, brasileiras, mulheres brasileiras, né, podemos observar. Porém, ao centro nós observamos aí a moça, né, que está aí nua, porém ele disfarça um pouco essa nudez com os braços dela. E 3 mulheres ali que está olhando essa deusa, né, que seria a deusa. Interessante que a deusa ela tem a cor da pele mais clara, né, e as outras moças, mulheres com a pele mais escura. Mas observamos aí que são mulheres brasileiras ali ao lado da praia, né, litoral, e elas estão observando essa moça que tem aí um semblante bem triste, né? E o que nós observamos dessa obra é esse destaque que ele fez de fazer essa releitura, coloca até o mesmo título, né, O Nascimento de Vênus. Ele deixa ela mais iluminada do que as outras, né? Deixa com um colorido jogo assim, bem... de luzes, aí, de cores, do claro escuro, ele bem destaca, né, ela através dessa luz, nessa claridade, né, que está com a cor da pele dela. E as outras moças estão ali também observando, com o corpo coberto, mas com um perfil, né, de mulheres simples, mulheres que moram ao litoral. Então, só para vocês terem, né, essa noção que vai ocorrer muito obras, e nós vamos falar logo mais de outra, né, que é uma outra réplica também de um mito. Vamos seguindo, então? Cada vez mais nós queremos que você exercite a leitura da obra. Essa habilidade de fazer releituras de obras de arte, né, professor? Essa habilidade Tanto observar os contornos, a forma que o artista utiliza ali a composição do corpo humano, das expressões humanas, as linhas, as formas, as cores, né, a forma que ele combina ali as cores. Então, tudo isso é importante, fazer essa leitura. E também o tema, né, professor? Sempre é importante destacar o tema da obra, né? É verdade. Vamos voltar lá no quadro, que eu quero, que, junto com a professora, analisar uma situação aqui com vocês, né? O nome é 5 Moças de Guaratinguetá, né? Guaratinguetá é brasileiro, isso aí, é da cidade do Brasil. São mulheres protestando também aqui, ó, no quadros do Di Cavalcanti. No caso das Moças de Guaratinguetá, há uma semelhança com as Senhoritas de Avignon, né? Demoiselles de Avignon, que é o quadro de Picasso. E aí, lá são 5 também, senhoritas, aqui são 5 também. Lá tinha algumas delas com máscaras africanas, ele não colocou máscara, mas o tipo físico africano. E o perfil, né, de perfil. Isso. Interessante que o rosto dessa moça aqui é um pouco desfigurado, como das moças lá de Picasso, que parecia máscaras africanas, né? Mas o que nós observamos aqui, a semelhança nessas duas obras, são 5 moças, algumas de perfil, outras de frente, e o fato dele ter desenhado também algumas mulheres de perfil é uma imitação da pintura egípcia, né? Os egípcios pintavam muito o corpo humano de perfil. Só que, porém, ele traz aqui uma releitura, né, podemos dizer de abrasileirado, o fato de utilizar muitas cores. A antropofagia famosa falada, a figura né? humana, né, e os traços aí das mulheres, bem característicos das mulheres brasileiras, mulheres afros, né? Então... E o outro quadro lá, nós vamos ver também que são mulheres protestando. Então, ali a atitude, a postura, o posicionamento, né, de toda
a maneira como elas estão lá já demonstra que elas estão assim procurando demonstrar, expor, né, de algum modo a sua inquietude, a sua angústia, né, que está colocada ali. Inclusive tem uma delas que está de costas, né? Certo. E por Então isso vamos seguir, professor? Vamos Vamos lá. seguir? Vamos ver o que nós trouxemos mais, porque o tempo já estamos... Pois é, agora nós vamos para o segundo artista, né, que é o músico, né, brasileiro, o modernismo musical no Brasil, de Heitor Villa-Lobos. Então, Heitor Villa-Lobos, ele nasceu no Rio de Janeiro, ok? Seu pai, que era músico amador, indicou o caminho das partituras para o filho enquanto ele ainda era uma criança. Mas a partitura que falamos aqui se trata de uma linguagem musical, né? Em que as notas, as músicas, os sons são simbolizados por algumas figuras, né? Que são figuras musicais. E aí é necessário que a pessoa estude, se dedique para poder desenvolver essa maneira de ler o que está escrito lá e passar para um instrumento ou Geralmente as cantar. partituras, o compositor que compreende mais. Até aquele, o que, por exemplo, o vocalista, o que vai cantar a música, muitas vezes nem entende, né? Das partituras. É mais os profissionais mesmo que tocam os instrumentos, né? Que são as melodias, o ritmo, está tudo ali nas partituras, não é, professor? É assim, olha, tanto tem pessoas que estudam e leem e têm um tipo de desenvolvimento, como tem pessoas altamente talentosas, que já vêm com um talento desde criança, né, que já nasce com aquele talento, que se desenvolve também, que é capaz de ter grande desenvolvimento, ter grande performance, vamos dizer assim, né? Então, o pai do Heitor percebeu logo no filho esse talento. Como o pai de Amadeus Mozart, famoso músico que aos 5 anos de idade o pai dele também percebeu e aí não precisou colocar ele para estudar na escola, mas deu exercícios para ele se desenvolver. Então, creio que essa foi a intenção do pai do Heitor Villa-Lobos. Então, no princípio, o seu trabalho sofreu grande influência europeia, principalmente por Wagner, Puccini e Johann Sebastian Bach. O que quer dizer isso? Significa dizer o seguinte, que ao aprender a ler as partituras, ele teve acesso a músicos que escreviam em partituras trabalhos fantásticos, assim, como o Wagner alemão, Puccini, acho que é italiano, e o Johann Sebastian Bach é alemão também. Interessante, professor, que ao estudar o folclore brasileiro, Villa-Lobos, ele passou, então, a também produzir música, né, com a cultura brasileira, né, relacionada à cultura brasileira. Então, ele fez diversas viagens ao interior do país. Aí ele começou, então, a conhecer a identidade, a cultura brasileira e relacionar essa cultura à identidade, a uma identidade musical particular. Eu estava ouvindo algumas músicas dele, inclusive tem uma que ele com o título é Amazônia, né? Então, eu acredito que ele visitou a Amazônia. Então, as suas músicas vêm relacionadas à cultura brasileira. Suas composições, então, foi carregada de brasilidade, fazendo, então, referências, né, tantas rodas caipiras, cantos indígenas e aspectos culturais africanos. Olha só que diversidade, né? Então, um compositor muito
Está muito dentro Muito talentoso, da sabendo, então, mesmo tendo essa formação aí europeia, ideia né, ele conseguiu antropofágica. se adequar aqui à cultura brasileira, né? Porque E foi o papel da ele se Semana da apaixonou. Arte, né? Foi o papel da Semana da Arte trazer, então, essa visualização do país, né? Destacar o país, a cultura brasileira, as produções artísticas, né? Das várias linguagens. Seguindo... Heitor, ele tem uma coisa muito interessante, que apesar dele conhecer a música de fora, mas ele conseguiu perceber e se apaixonar pela nossa própria cultura, né? Pelos sons brasileiros. Então, ele vislumbrou uma possibilidade de juntar uma coisa com a outra. Isso. Então, as obras dele foram se transformando em referência da música moderna. Ele foi um compositor convidado como um dos destaques da Semana da Arte Moderna, de 1922, né? Que foi a semana que marcou a arte moderna brasileira. Então, ele utiliza as misturas e ritmos, apresentando, então, pelo músico, não foram uma Unanimidade, nem todo mundo entendeu, né? Nem todo mundo quis, então, nem todo mundo gostou. Né? Impactou com o Ele seu causou trabalho, né? polêmica também. Como a Anitta, ele também foi alvo de críticas, né? As pessoas não entendiam, só queriam mesmo as mesmas coisas que estavam ouvindo aqui. É a mentalidade que não admitia mudança, entendeu? E ele, uma pessoa celebrada no mundo inteiro, reconhecido no mundo inteiro, é incrível isso. Mas aqui dentro do próprio país dele, ele não estava tendo aceitação. Apesar disso, mas isso é até natural, professor. No começo, assim, quando a pessoa apresenta o seu trabalho, ter esse impacto, vai haver sim críticas, e críticas negativas, muitas vezes elas passam a ser positivas, porque destacou. As pessoas vão muitas vezes dar muita atenção a quem está falando mal, né? E ao mesmo tempo, quem está sendo falado, mesmo que está sendo mesmo que o que está sendo falado sobre ele é negativo, ainda está sendo visto, né? E vai ser reconhecido nesse sentido também. Em 1923, ele embarcou para a Europa, onde desenvolveu mais ainda o seu estilo musical. Recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade de Nova York, além de 24 títulos do Instituto da França. Eu estava pesquisando sobre ele, parece que ele teve mais de 1000 composições. Muito mais, Então, estudante, observamos aí que é um compositor, né, brasileiro de muita importância, que deve ser destacado. Muitas vezes se não vem nos livros didáticos, muitas vezes temas do Enem, mas não está no currículo, né? Esses personagens, né, esses heróis brasileiros. Então, ele foi convidado no Brasil, né, diante do seu destaque internacional, ele foi convidado para organizar a Superintendência de Educação Musical e Artística, né, que tem essa sigla aí, SEMA. Essa superintendência aí introduziu o ensino da música e canto coral nas escolas. Então, passou a ser assim, obrigado a ter ter música no currículo escolar. Isso, exatamente. As pessoas tinham que ler partitura, tinham que escrever, era dessa maneira, fazia parte. E ele tentou, através disso, aí, desenvolver bastante o estudo. Ainda em vida, ele foi o maior compositor das Américas. Também escreveu cerca de 1000 obras, né? Foi aqui, eu li isso na internet, está aqui também na aula. Mais de 1000 obras, e sua importância reside, né, tanto nos aspectos, em outros aspectos, no fato de ter utilizado o folclore brasileiro em suas obras, tornando-se o maior expoente do nacionalismo musical brasileiro. Pois é, né? Então ele é o que... É exatamente o que propõe a Semana de Arte Moderna, é exatamente o que propõe a antropofagia, que é pegar as informações que vêm de fora e colocar ali a brasilidade, né? O nacionalismo, colocar ali o jeito brasileiro de ser.
de Certo. ser e de fazer. Muito bem. Entre suas composições, danças, características africanas, o Uirapuru, bachianas brasileiras, Baquianas. E peças que colocaram o Brasil no mapa da música erudita internacional. Entre essas... Aqui Então, uma a fala fala dele, dele. né? Isso. Considero minhas obras como cartas que escrevi à posteridade, sem esperar resposta. Por que isso? Porque ele sabia que as pessoas não estavam entendendo de imediato a proposta dele, né? Então, com essas músicas aí, por exemplo, com as baquianas, ele fez vários exercícios dedicados para violão, para outros instrumentos, e entre elas tem uma das mais famosas, que é o Trenzinho Caipira. Muito bem. Então, estudante, falamos aí de dois artistas brasileiros, né? Tanto um artista plástico, como o Di Cavalcanti, e Heitor Villa-Lobos, um compositor famosíssimo, né? Muito famoso, que eu, através da aula, passei a conhecer também. Como eu disse, a gente não vê essas informações no livro didático, nas aulas que nós estudamos, né, na escola. Então, é pesquisando, é identificando esses artistas. Então, a importância de estudar a Semana de Arte Moderna, Semana de 1922, é que destaca esses artistas, que muitos deles, né, ficaram esquecidos. Né? Professora, porém, tem uma muitos coisa... estão ainda muito presentes. Uma coisa interessante que a gente vê é o seguinte, que as pessoas de fora valorizam, reconhecem mais muito do que mais. nós. Vem gente de fora estudar músicos aqui. Tem um artista, um músico brasileiro, que ele foi convidado para a maior escola de música do mundo, que é a Berklee School of Music, e ele foi convidado, ele é estudado lá, ele foi convidado para falar para os doutores de lá. Entendeu? E vários exemplos, eu não vou aqui me ater muito, não. Por causa do tempo, porque agora nós vamos para uma hora de fazer. Mas, estudantes, vocês podem pesquisar mais sobre, né, esses artistas. Alguns nós não destacamos devido ao tempo, porém, vocês podem estar pesquisando lá sobre os artistas da Semana da Arte Moderna, de 1922, vocês vão conhecer pessoas incríveis, talentosas, que contribuíram aí para essa mudança, né, no contexto da arte brasileira. Então, vamos para uma hora de fazer? Vamos para a tela? Vamos lá. Vamos uma hora de fazer, que agora é o quê? Produzir instrumentos, né, professor? Exatamente. Você vai explicar aí de forma bem rápida, sucinta, tá? Tá bom. Então, eu estou propondo aqui com vocês fazer 4 instrumentos bem simples, e aí, depois deles estiverem prontos, você toca alguma coisa e mostra pra gente, né? Quer dizer, tocar algum ritmo, você pode simplesmente tocar só algum ritmo, ou então você pegar uma música de algum autor desse que você gosta e tocar junto aí e colocar isso dentro da sua apresentação. Então, com o objetivo de construir objetos sonoros e improvisar uma pequena peça musical, a gente chama de peça assim, mas é apenas você tocando, tá? E principalmente se for músicas daqui da região amazônica. Então aqui temos uma dica aqui, ó. Um instrumento aqui, o chocalho. Parece um bichinho, mosquito. Eu pensei que era um mosquito. São dois chocalhos. Os materiais para fazer o chocalho. Isso. Um recipiente de metal ou de plástico, né, com tampa, ou potes vazios, porção de objetos pequenos, por exemplo, botões, miçangas, pedrinhas, caroço de milho ou feijão também, né? Fita adesiva para fechar ali a entrada, né? O recipiente, então, será o corpo do chocalho, né? E os objetos pequenos produzirão o som dentro do recipiente. Então, limpe tudo, coloque os objetos dentro do recipiente e tampe com fitas adesivas. Vamos ao próximo instrumento. Pode decorar o chocalho a seu gosto. É marimba. Marimba ficou escondido ali, né? Os materiais. De garrafa, né? Ah, mas só colocou desenho aqui, né? 8 garrafas PET, é isso? Não, é garrafa de vidro. 8 garrafas de vidro iguais. Barbante, 3 corantes, né? Cores diferentes, vermelho, amarelo e azul. Tesoura, vassoura,
bastão, madeira ou metal, para ser usado como Eu maquete. convido Como tá aqui você na a imagem, improvisar aí, né? Exatamente. Pode Você ser um cabo de vassoura, modo de fazer. Misture as quantidades variadas de água com corantes para produzir as cores diferentes, como vocês estão vendo na imagem. Colocar nas garrafas as quantidades diferentes. Elas ficarem totalmente cheias e produzirá o som mais grave. As médias, o som intermediário. E as vazias, o agudo. Então, precisa ter essa quantidade de água conforme está sendo apresentado aqui na imagem. Né? Que o som vai variando aí. Isso. Aí você vai arrumar uma maneira de combinar justamente quando você vai tocar. Produzir som tocando com as baquetes na garrafa. Ou seja, pauzinhos, né? Ali, conforme bater. Em cada garrafa vai soar. Acho que tem até uma oficina que o senhor gravou sobre isso, né? Fazendo esse trabalho aí. Vamos lá. E por último, qual o outro? Caixas sonoras. Então, estudantes, não é difícil de fazer aqui o som dos tambores, né? Os tambores. O terceiro aqui é tambores também. Com balde, bacia, o caixa. Sei. E 2 bastões para tocar. Aqui você tem essas outras caixas sonoras também, que é para dar um som mais... Como se fosse de instrumento de corda, né? Isso. Legal. Então, veja aí o modo de fazer. E agora nós vamos seguir depois de tudo pronto, né? Você vai formar grupos. Eu estou sugerindo 9 pessoas, mas você pode fazer um grupo menor. E aí bota uma função para cada um, né? Uma pessoa para coordenar, o regente. 2 tocadores de chocalho, 2 de marimba, 2 de caixa sonora e que podem ser 4 pessoas. 9 ou 4 pessoas você pode... E aí poderão produzir pequenas obras sonoras, variando as alturas dos sons, os timbres, as pulsações e os andamentos. Porque eu falei ali que você podia tocar música de outras pessoas, mas você pode simplesmente... também você pode criar, né? Certo. Então, estudantes, só vocês lerem mais com atenção. Não dá, como são vários instrumentos, não dá para a gente explicar aqui detalhadamente, né, professor? Mas o professor presencial vai ajudar você a entender melhor como produzir cada instrumento, né? Não deu para a gente explicar direitinho passo a passo, mas está aí no material. Vocês vão receber esse material. Não sei se teve um material complementar, professor, não, né? Só está o que aí nos slides mesmo, né? Mas sobre esse assunto aí só. Os alunos podem procurar, até alguns já até fizeram, né? Já fizeram. As aulas já são adiantadas, alguns alunos já até fizeram esses instrumentos aí, nós vimos lá no grupo. Então, se vocês conseguirem fazer aí essas ondas sonoras... mas não é compor uma música perfeita, né, professor, com partituras. Não. Isso aí é só para os profissionais. Mas nós sabemos que várias pessoas, né, já somente combinando sons, conseguem fazer, né, paródias e cantar, ou mesmo reproduzir a música de alguém. Eu quero cantar uma música do artista tal. Você vai e canta usando lá seus instrumentos, que a gente vê muito isso aí na internet também, né? Exato. Já tive ótimas surpresas aí de alunos, né? Os alunos são muito criativos. Quando eles colocam a mão na massa, eles fazem. Quando a gente menos espera, aparece um trabalho maravilhoso. Inclusive com aquela atividade com as garrafas, aquele instrumento lá que faz o som com as garrafas, com diferentes quantidades de líquido dentro. Algumas turmas de 2 anos, 3 anos atrás fizeram e ficou muito legal a atividade, não foi? Foi uma atividade desta classe, né? A música é a arte de combinar sons, né? Combinar palavras que também são sons. Mesmo que sejam sons ali com instrumentos, com materiais, né? Exatamente. Alternativos. Qualquer material pode ser usado para fazer uma composição sonora. É só saber, é só você combinar de acordo com sua percepção, sua sensação. Verdade. Então, essas são as nossas referências, professor, volta lá. dos autores que utilizamos aí durante a produção dessas aulas. E fica aí a proposta de vocês pesquisarem mais sobre a Semana da Arte Moderna. E aguardamos vocês nas aulas de revisão e desejamos sucesso aí na avaliação, estudante. Obrigado pela atenção e até a próxima aula. Tchau.